Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lê. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro que eu amo demais, que é 1984. Primeiramente, antes de tudo, se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito. Deixe seu like no vídeo e compartilha com seus amigos, porque aí você vai ajudar o meu canal a crescer cada vez mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição de algumas edições de 1984, de várias editoras diferentes, para que você possa comprar com o meu link e aí ajudar o meu canal a continuar produzindo vídeos com temas e livros diferentes para vocês sempre. Por favor, comprem pelo meu link, é muito importante isso. Essa, gente, foi a primeira leitura do projeto Volta Literária, que é o projeto onde a gente todo mês lê um livro de um país diferente. Essa nossa primeira viagem foi para a Inglaterra e a gente viu essa distopia 1984 do George Orwell. Por isso que eu vou deixar aqui ou aqui embaixo o selo do projeto Volta Literária para vocês lembrarem e poderem participar desse projeto. Vou deixar também o link aqui em cima do projeto, o link para você entrar aqui na descrição, lá no Telegram, e poder fazer parte das próximas viagens. Um aspecto muito importante dele é que não importa o ano que a gente está lendo esse livro, ele sempre parece que vai se passar num futuro que está muito perto de acontecer. Isso porque o autor aqui, ele colocou uma realidade que para acontecer basta um empurrãozinho, que é o empurrãozinho do totalitarismo. E esse totalitarismo, ele pode surgir de formas muito veladas e do nada acontecer em todas as sociedades, como a gente já viu muito aí na história, e aqui na história mesmo, que se passa na Inglaterra. Quem diria que uma coisa dessa poderia acontecer? E foi isso que o Orwell imaginou e colocou aqui na ficção em 1984. Claro que muitas coisas descritas aqui nesse livro, elas vão parecer num primeiro momento exageros, hipérboles. Nossa, mas o Orwell estava muito maluco. Só que, se a gente olhar com um pouco mais de atenção, fazer algumas ligações entre elas e o contexto de hoje, a gente vai ver que, na verdade, o Orwell, ele não estava tão insano assim, tão à frente de seu tempo. Porque mesmo sendo algo exagerado, fora da realidade atual, a gente consegue encontrar muitos pontos em comum da Oceania com os dias atuais. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo hoje. Conexões que a gente consegue fazer de alguns elementos dessa história com os dias atuais. Um primeiro tópico que eu quero abordar aqui é a questão da teletela e a internet. Como assim, Letícia? Vamos partir do princípio, obviamente. O que é a teletela? Teletelas eram um dispositivo que toda a sociedade lá da Oceania possuía em todos os ambientes, sejam eles dentro de casa, ambiente de trabalho, de lazer, quanto em ambientes abertos. Esses dispositivos, eles captavam áudio e vídeo, então o partido conseguia controlar tudo o que a população estava fazendo, inclusive dentro das suas casas. Era como se todo mundo ali estivesse dentro de um BBB, onde o núcleo do grande irmão podia assistir tudo. Qual era o objetivo das teletelas? Era impedir que crimes acontecessem. O governo controlava explicitamente a população. Qualquer coisa que fugisse um pouco do padrão que eles esperavam, da ideologia do partido, já era punido porque não passava despercebido. Ou seja, o que aconteceu? O fim da privacidade. As pessoas não tinham mais privacidade nenhuma, nem na hora do sono. E essa questão da privacidade hoje nos lembra o que, gente? Isso, a internet. Toda a nossa exposição na internet hoje já é uma hipérbole. Por exemplo, eu estou aqui no YouTube agora me expondo para sei lá quantas pessoas. E a gente tornou isso uma coisa muito comum. A gente se expõe no YouTube, no Instagram, com nossos stories todos os dias, no Twitter, no Facebook, nos status do WhatsApp. E o pior de tudo, a gente paga muito caro para ter essa exposição. Pra gente ter um celular, vai aí mais de R$1.000, bem mais, tranquilo. Pra você ter o provedor da internet também é mais dinheiro. Televisão, smartwatch, tablet, computador.
Até aqueles dispositivos Google Home e Alexa que captam todo o nosso áudio, que é uma coisa muito bizarra. E não só nas redes sociais, essa exposição intencional que a gente faz da nossa vida, mas o simples ato de navegar na internet, pesquisar nos navegadores de busca, já deixou de ser uma coisa individual. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que já se deparou com um anúncio personalizado. Por exemplo, você está intencionando comprar um celular novo. Pesquisa isso em um único site. Pode ver que em todo site que você entrar, a partir daquele dia que você fez a pesquisa, vai estar mostrando celulares em promoção para você em diversos sites. Isso porque os nossos dados, nossos rastros, eles viraram mercadoria. Parece um pouco teoria da conspiração, mas eu acredito que você já ouviu falar desse assunto. Inclusive, tem muitos documentários sobre isso. Então, é um fato. A gente não navega na internet sozinho. O que a gente faz na internet, muitas pessoas podem ter acesso quase que vitalício. Falando em perda da privacidade, uma outra coisa que a gente perdeu também com a internet foi a liberdade. Lá na Oceania, aqui em 1984, as pessoas elas viviam com muito medo do que elas iam falar, do que elas iam expressar no rosto, de como elas iam se comportar, como iam movimentar o corpo. Então elas não tinham liberdade para mais nada. Todos os atos, atitudes, falas, expressões faciais delas eram calculados, porque afinal tudo podia incriminar elas. Então faz até sentido que elas tenham aprendido isso, a manipular, a controlar cada passo seu. Como eu falei, hoje tudo que a gente posta na internet pode ter um alcance gigantesco, às vezes maior do que a gente intencionou. Todo mundo já ouviu falar também de um tweet, de uma notícia, de uma foto que viralizou e estourou na internet. E a gente também já viu muitos cancelamentos, justamente por posts que viralizam da noite pro dia. Daí, para evitar cancelamentos, as pessoas agora precisam pensar em tudo que elas vão postar, falar, agir nos stories, então virou uma coisa quase que robotizada. As pessoas perderam um pouco a personalidade. Um exemplo claro disso é o BBB. Quer você assista, quer não, uma coisa que a gente percebeu nessas primeiras semanas de BBB foi que as pessoas que entraram lá, principalmente aquelas que eram famosas, elas criaram personagens para seguir, fizeram cursos de como agir para não ser canceladas dentro do programa, justamente porque elas iam ser vigiadas o tempo inteiro e cada passo em falso que elas dessem com certeza ia gerar cancelamentos aqui fora, como foi o que aconteceu com a Carol Conká, por exemplo, que é o exemplo mais exponencial de cancelamento que a gente tem hoje. Ali dentro entram pessoas que, assim como a galera da Oceania, já não considera a privacidade um bem tão precioso assim. Elas abriram mão tranquilo e não estão se importando com isso. É como se a privacidade não fosse mais um bem tão indispensável para elas. Tanto é que as pessoas que entram no BBB não se importam de terem a vida toda exposta, até os seus banhos. Então, o paralelo que eu mais acho interessante falar aqui é esse primeiro da teletela com a internet. Agora, um outro tópico que esse livro também traz uma discussão muito interessante são os 2 minutos do ódio e o cancelamento. Também está relacionado com essa coisa da internet, como eu falei do cancelamento anteriormente. Mas, Letícia, o que eram os 2 minutos de ódio? Aqui na Oceania, os 2 minutos de ódio, eles são um período onde você pode expressar todo o seu ódio aos opositores do partido. Ali, as pessoas são obrigadas a participarem de um evento coletivo, gritando, xingando, agindo como quase animais, para que expressem o seu ódio e mostrem assim que estão apoiando uma causa comum, que é o partido e a manutenção da ideologia do partido. Porque assim, o partido ele não deixava as pessoas se expressarem de nenhuma maneira. Considerava que cada emoção que a pessoa sentisse era totalmente desnecessária. A única emoção que precisava era o ódio. Elas não podiam expressar nada. Lembra que a gente falou sobre elas terem o seu comportamento minimamente calculado? Se você sentisse raiva de uma coisa, você não podia expressar essa raiva, porque a teletela ia mostrar isso pro partido e você ia ser punido. Então, acumulava todo o sentimento nas pessoas e elas descarregavam
esse sentimento no 2 minutos de ódio. Gente, isso me lembra muito os cancelamentos de hoje. Eu citei a Carol Conká no tópico anterior e eu gostaria de voltar a citar ela aqui, porque é um exemplo muito interessante. Durante aquele período, a Carol Conká virou um dos assuntos mais falados em todo o Brasil. Era falado no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, em todas as redes sociais, porque eram todas as pessoas unidas num frenesi de ódio e irritação a uma única pessoa. Isso não lembra muito os 2 minutos de ódio? E existem pessoas que realmente estavam agindo ali como animais, atacando liberdades individuais da Carol, como a sua família, cometendo crimes de ódio, crimes de racismo, extrapolando todos os limites. Não é o mesmo que acontecia nos 2 minutos de ódio? Então será que o George Orwell, ele pensou muito além da realidade quando colocou esse elemento aqui? Claro que não. Outro ponto interessante é que os 2 minutos de ódio, eles eram um evento recorrente. Sempre tinha a Semana do Ódio. E hoje na internet? Toda hora tem alguém sendo cancelado. Não acaba. Você cancela uma pessoa hoje, semana que vem já tem outro cancelado. A gente tá num looping de 2 minutos de ódio eterno. Fica aí o questionamento, né, gente? O quanto será que a gente não tá passando dos limites e vivendo quase que uma distopia nos dias atuais sem que ninguém se dê conta disso? Outro tópico que eu acho muito interessante também e que tá atualíssimo, principalmente no Brasil, é o duplo pensamento e a manipulação das informações. Letícia, o que é o duplo pensamento? Bom, o duplo pensar significa o poder de você ter 2 informações opostas e contraditórias na mente, só que acreditar nas duas, sem que uma anule a outra. É como se você sabe de um fato do passado, mas daí você altera deliberadamente esse fato, só que também deliberadamente você esquece que alterou esse fato do passado e você acredita que aquela alteração, que na verdade não seria mais uma alteração, porque você anula que ela foi uma alterada, como se aquela versão que você criou agora do passado fosse a que sempre existiu. Nunca teve algo diferente. Orwell parece que ele estava vivendo no Brasil atualmente quando escreveu esse livro. Porque, gente, não tem como pensar no duplo pensamento, não tem como falar de duplo pensar sem falar das fake news e da manipulação das notícias que acontece hoje. Um primeiro ponto é que a gente sabe que a mídia hoje, ela manipula todas as informações. Como assim, Letícia? Você quer dizer que não existem notícias verdadeiras? Claro que existem, mas se você parar para analisar criticamente essas notícias, você vai ver que elas são transformadas em narrativas. Como assim? Um fato acontece, é um fato, só que cada mídia, cada veículo de informação escolhe narrar ele de uma forma diferente, exaltando pontos diferentes, mostrando pontos de vista diferentes que se adequem à ideologia que ela quer passar. É manipulação, não tem como a gente falar. Por isso que é importante a gente estar sempre analisando as coisas de forma crítica. Não aceitar 100% as coisas que nos são passadas, acreditando que aquilo é 100% real e daquela forma, porque existe uma manipulação por trás. Assim como existia lá na Oceania de 1984. Por exemplo, hoje é noticiado a notícia A. Amanhã vai ser noticiada a B, que é uma coisa totalmente oposta a A. Só que aí todo mundo esquece da notícia A e começa a focar só nessa notícia B e nas próximas que vão surgir. Isso não lembra vocês da vacina? Toda essa questão da vacinação? Eu não vou nem ir muito a fundo nisso, porque eu sei, vocês sabem do que eu tô falando. Agora, indo para um outro lado dessa questão de manipulação dos fatos, são as próprias fake news. Porque a gente falou antes de manipulação de fatos que aconteceram. Só que a fake news, ela extrapola esse limite porque ela cria fatos fictícios. Além de tentar adequar as notícias e as narrativas para a ideologia que ela quer, as fake news inventam coisas que aconteceram para que as pessoas acreditem e passem a também pensar daquela forma. Isso é muito problemático, porque muitas pessoas acreditam. Hoje, com a internet mesmo, a gente consegue ter um acesso muito grande a notícias de várias formas. Nas redes sociais, em sites, blogs, jornais online, YouTube. Então fica um pouco complicado mesmo de você perceber, será que isso é uma fake news?
Será que essa notícia está sendo manipulada? Mas a gente precisa desse pensamento crítico. É um pouco complicado, exige um pouco mais de esforço mental? Sim, mas se isso não acontecer, a gente vai virar os cidadãos da Oceania, que a única fonte de informação deles era uma fonte deturpada, mentirosa e manipuladora. Gente, agora nós vamos pro quarto e último ponto, mas antes disso, deixe seu like e se inscreve no meu canal se você ainda não fez isso, por favor. Bom, vamos lá. Quarto ponto, o amor como uma forma de protesto. Acontecia muito isso aqui na Oceania, principalmente com o personagem principal. O relacionamento que ele tem aqui com a Júlia é um ponto muito importante do livro, ele ocupa bastante parte da segunda parte do livro. Por quê? Porque, como a gente já falou antes aqui nesse vídeo também, o partido ele tenta suprimir qualquer emoção que a pessoa tem. Nada pode ser sentido por outra pessoa além do ódio e da desconfiança. Eles não querem que as pessoas saibam o que as outras pessoas pensam e aí se unam por interesses em igual. O único interesse é o com o partido. Não deve ter união entre as pessoas. Então eles incutem nas pessoas a ideia de que esses sentimentos não valem de nada, porque não colaboram pro benefício do partido. Então, o Winston se relacionar com alguém, com uma mulher, é uma forma de protesto. Ele, desde o começo, diz que ele tá muito sozinho nessa luta, que ele não acredita que existam outras pessoas que, assim como ele, detestam o grande irmão e acreditam que não tá certo, justamente por ele não ter essa relação com outras pessoas. Ele não consegue saber o que as outras pessoas estão pensando, o que elas acham do grande irmão, das coisas que estão acontecendo. Então ele começa um caminho solitário. Lá no começo do livro, ele começa um diário, ou seja, ele escreve só pra ele mesmo ler, pra poder desabafar. Depois ele se relaciona com uma mulher, com a Júlia. Com essas pequenas fugas, ele acredita que ele tá construindo uma rebeldia. E hoje, gente, o que a gente ouve da sociedade o tempo inteiro é o que o grande irmão falava aqui, que é cada um por si. Que cada um tá na luta pelo seu próprio bem-estar, sem ter que pensar nas outras pessoas, sem ter que pensar num coletivo. Cada um que lute, se esforce, batalhe pra chegar no topo. Então a gente ouve o tempo inteiro que a gente tá sozinho nas nossas lutas, que a gente não pode contar com mais ninguém, porque tá cada um também pensando em si. Daí a maioria dos problemas que são de âmbito social, eles parecem muito difíceis de serem resolvidos. Parece que não existe esperança, não existe saída, porque é cada um por si. Como no caso do Winston, que eu citei aqui, ele achava que era muito difícil derrubar o grande irmão, porque ele pensava que estava sozinho. Como ele ia saber que existiam outras pessoas junto com ele se o partido não deixava eles terem esse contato, conversarem, para poderem se unir e pensar juntos? A gente vê que é uma ideologia que foi utilizada lá no governo totalitário da Oceania e que hoje é utilizada pela classe dominante. Por que eu digo isso? Eles disseminam que a gente está sozinho nessa luta, porque sabem que se a gente estiver junto, se a gente tiver um contato e consiga se unir, a gente consegue derrubar essa ideologia. A gente consegue questionar a dominação que vem sendo imposta. Então, a ideologia do partido aqui, o instrumento que ele utilizava era não deixar as pessoas se unirem. E hoje, o que a gente vê também é que os governos, a classe dominante em si, não quer que o povo se une. Não quer que, principalmente, a classe operária se une. Porque, assim como Winston fala aqui no livro, a esperança está nos proletas. Porque são uma classe enorme de pessoas, são muitas pessoas que estão passando pelos mesmos problemas e mesmas dificuldades. E se tais pessoas se unissem, com certeza conseguiriam questionar a dominação. Mas a partir do momento que elas não conseguem conversar para descobrir que é possível se unir, aí não tem como. Gente, o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, por favor, pontos que vocês acham interessantes desse livro e se você concorda na minha análise. Outros pontos que vocês quiserem colocar aqui nos comentários também. E é isso, essa foi a primeira viagem do Volta Literária. E no mês que vem eu volto com outro vídeo pra vocês do próximo livro da nossa leitura. Até o próximo vídeo!